RFI Convida. Maria Paula Carvalho. Olá, eu estou aqui com a Jeanne Doss. Ela é diretora do filme documentário Todas por Uma, que conta uma experiência inusitada na carreira de Ariane Mnouchkine, diretora e fundadora do Théâtre du Soleil, uma companhia de teatro muito famosa de Paris. E ela foi para o Brasil em 2018 trabalhar com um grupo de atrizes brasileiras. Muito obrigada pela entrevista. Conta pra gente como é que foi essa produção. Você acompanhou os ensaios dessa peça que no Brasil se chamou As Comadres? Sim, eu estava lá desde o primeiro dia de ensaio até a estreia, que foi em Curitiba, em março de 2019. Né? Então, eu estava acompanhando absolutamente todo o processo. Teve 3 períodos de 3 semanas, entre 2018 e 2019, que a Ariane pôde estar no Rio ensaiando com as comadres. Né? Ela não podia ficar um tempo tão maior, o que para ela, na verdade, era pouco tempo, porque aqui na França ela ensaia no mínimo assim, 9 meses direto, né, com a trupe dela. Então era um trabalho bem específico e diferente. Para quem não conhece, a Ariane Mnouchkine, né, que é fundadora do Théâtre du Soleil, que fica na Cartoucherie, no Bois de Vincennes, na França, contextualiza um pouco para a gente esse nome no teatro. Então, o Théâtre du Soleil foi criado há mais de 55 anos, né, pela Ariane na Cartoucherie, como você está falando, num lugar que tem 5 teatros, e é um teatro onde existe, bom, primeiro é uma trupe enorme, são quase 100, e existe muitas nacionalidades, né? A Ariane sempre trabalha com atores que vêm do mundo todo. De fato, ela sempre trabalhou aqui nesse filme, nessa experiência, é a primeira vez que ela dirige atores, atrizes, no caso, eram só mulheres, que não faziam parte, primeiro não faziam parte de uma trupe, elas não se conheciam entre elas antes da experiência, e é a primeira vez que ela dirige atrizes que não são da trupe dela, é diferente, né? Elas estavam descobrindo o método da Ariane. Né? E que não falam francês, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de te perguntar, se a língua foi uma barreira para esse trabalho dela? Não, primeiro a Ariane ela vem para o Brasil, ou vai para o Brasil, desde 93, então ela já está bastante acostumada, ela entende muito, mas ainda não fala. E ali, do lado dela, tinha sempre um tradutor, né? Que era ou o Tomás ou a Aline, que são pessoas muito próximas dela, do Théâtre du Soleil também. E, então, essa coisa de tradução foi muito fluido, não era um problema, não. É até engraçado, porque muitas das comadres que não falam francês, no final estavam achando, eu já estou entendendo francês, né? Vous devez vous aider les unes les autres. Vous devez vous boire. Vous devez vous boire les unes les autres. Bom, são 20 atrizes em cena de diferentes origens e elas se reuniram então para viver no palco o universo feminino, né? As dificuldades, falam um pouco dos obstáculos, do machismo. Conta pra gente um pouco do enredo da peça e que a gente vê, claro, no documentário. Sim. Então, a peça, originalmente, ela se chama Les Belles Sœurs. É uma peça canadense que foi escrita em 68, no Canadá, e que, então, trata do que a gente chama as condições das mulheres, né? Que, às vezes, eu não gosto muito dessa expressão, porque é muito largo, mas, realmente, a relação entre essas mulheres e os homens ausentes, né? Eles não estão na peça, né? Estão sempre fora do quadro quando eles falam dos maridos, dos filhos. Mas essa peça, então, fazia sentido para esse grupo e para a Ariane montar hoje. Como ela diz em uma das cenas do filme, essas cenas que são descritas na peça poderiam acontecer hoje em muitos países, e até ela fala assim... Essa peça depois ela veio para Paris, foi apresentada aqui na Cartoucherie em dezembro de 2021. Eu sei que não está no documentário, né, essa vinda delas para cá, mas eu queria saber como é que é mostrar teatro no cinema. Como é que você fez essa adaptação? De fato, enfim, a minha escolha foi de filmá-las desde o primeiro dia de ensaio até antes do momento que elas entram em cena, né? Então, como você falou, é até pena, de certo modo, porque elas vieram 2 anos depois para a França e não faz parte do filme, mas foi uma aventura muito extraordinária vê-las todas na Cartoucherie, fazendo, né, atuando essa peça. Então, eu, na verdade,
A escolha, assim, para mim, óbvia de filmar teatro para o cinema é sempre de uma câmera frontal, sabe? Assim, de se colocar no lugar do espectador. O espectador que está olhando uma peça, essa experiência que eu quero levar para o cinema. E não câmeras, por exemplo, que entrariam em cena, você está entendendo? Que teria, né? Então, no filme existe 2 câmeras, campo contra campo, bem simples, assim, digamos, formalmente, que é a minha câmera, eu sempre filmo as atrizes em cena, como eu estava te falando, de maneira frontal, e existe uma outra câmera filmando sempre a Ariane, porque no filme a gente vê, e é muito importante, a reação dela, né, frente, que está vivendo e vivenciando com as atrizes ali, né, que estão descobrindo, cantando, porque é um musical, né, isso que é muito emocionante, é vê-las cantando em cena. E como é que está sendo para você apresentar esse trabalho, finalmente, né, que começou em 2018, levou alguns anos, apresentar aqui na França, no Festival de Cinema de Biarritz, já pensando também que ele vai ser exibido depois da Mostra São Paulo, no Brasil? Sim. É muito, muito emocionante, a gente está muito feliz. Eu vim aqui com a produtora do filme, que se chama Fernanda Abreu, da Fever Filmes, e é muito, muito bom poder apresentar pela primeira vez, era primeira estreia mundial, né, que teve antes de ontem, porque o trabalho de documentário, assim, muitas vezes é muito solitário depois de filmar. A gente passa por um momento muito longo, né, de montagem. A montadora é Juliana Ganais, uma parceira, segunda vez que a gente trabalha juntas, uma parceira que eu aprecio muito, muito. Então era ela e eu, mas à distância, durante a pandemia, né, esse trabalho à distância. Então, assim, é tão longo e a gente, às vezes, desacredita, né? Porque tem muitas dificuldades para produzir, para realizar documentário. Então, assim, vir aqui mostrar para um público tão grande, tão interessado, conversar com o público depois, e eu me comunicando com as comadres que estão vibrando também, né, com a estreia do filme aqui, é muito bom mesmo. Bom, muito obrigada. Então, eu conversei hoje com a Jane Dosse, diretora do filme documentário Todas por Uma, que conta a história dessa peça As Comadres, com um grupo de atrizes brasileiras. Obrigada, boa sorte com o filme. Obrigada.